As cenas finais do último episódio de Attack on Titan terminam 3 anos depois do estrondo. Um mundo pós-estrondo que tenta se reerguer depois de tanta violência e de tantas mortes que aconteceram nesse cenário. A Mikasa deixou o cabelo crescer. As coisas aconteceram rapidamente. E mesmo depois desses 3 anos, ela ainda guarda luto pelo Eren. A lápide do Eren foi colocada na mesma árvore que ele dormia quando era criança. E é muito importante a gente ver daqui a pouco que o cachecol da Mikasa está um pouco mais escuro que o normal. Esse cachecol, que há muitos anos atrás já foi vermelho, agora está encardido com o tempo. Eles realmente tiveram o cuidado de colocar como ele está gasto. E o mais interessante aqui é que o último episódio é exatamente igual ao primeiro episódio. Essa cena dessas flores coloridas e a árvore ao fundo aparecem no primeiro episódio. Esse foi o sonho do Eren. Nesse sonho, apareceram alguns flashes dessa imagem. E então, ela se lembra exatamente da cena do primeiro episódio. Ela carregando todos os galhos de árvores enquanto o Eren dormia na árvore. Ele está dormindo exatamente no local que hoje é o túmulo. E a Mikasa chora ao se lembrar desses pequenos detalhes. Cada uma das flores que ela levou hoje representa um dos anos de vida dela sem o Eren. 3 flores. E apesar de se sentir sozinha e sem saída, ela ainda aguarda desesperadamente por um reencontro com o Eren. Aqui não ficou claro para nós com quem a Mikasa está morando ou como ela está sobrevivendo. Os poderes Ackerman deixaram de existir junto com o poder dos Titãs assim que o Eren foi cortado. E a Mikasa só pensa que ela queria se encontrar com o Eren de novo. Então aqui vem um dos maiores enganos de toda a história de Attack on Titan, pois os fãs acreditaram que esse pássaro era o Eren. Na verdade, o pássaro só bicou o cachecol. E isso fez com que ela se lembrasse da cena e de por que ela gostava tanto do Eren, porque ele enrolou esse cachecol nela. Depois disso, vamos para a parte mais importante, a parte mais interpretativa e mais difícil de explicar. Essas são as páginas finais do mangá 139, que foram lançadas como conteúdo adicional no volume 34. E para analisarmos essas imagens, nós precisaremos, no mínimo, de uma boa interpretação de arte. Aqui a árvore do Eren está um pouco maior e um pouco mais parecida com a árvore dos caminhos. Isso dá a entender que algum tempo se passou na Ilha Parades. Lá no fundo nós conseguimos ver a cidade, uma pequena civilização que está crescendo lentamente. Depois disso, nós vemos um grupo de pessoas. Uma delas é claramente a Mikasa, o outro é o Armin. Provavelmente o Jean, o Connie, o Reiner, a Annie e a Pieck. Eles estão fazendo uma visita ao túmulo do Eren algum tempo depois. Nessa próxima imagem, a estação mudou. As folhas da árvore secaram e isso indica a passagem do tempo. Várias estações vão passando, até chegar um inverno quando a árvore fica sem nenhuma folha. E logo, na virada de estação, mostra com que a árvore se renovou, mostrando que, como na natureza, a história de Attack on Titan é um ciclo sem fim de renovação. Essa é a simbologia por trás da árvore, que cai as folhas no inverno e volta às suas folhas na primavera. Depois disso, nós vemos que algum tempo se passou, e a Mikasa está com um homem, o seu marido. O cabelo está exatamente do tamanho do cabelo do Jean, e a cor também é a cor do cabelo do Jean, mas nós nunca saberemos, de fato, se o marido da Mikasa é o Jean ou não. Isso o autor jamais vai deixar claro. Depois disso, nós conseguimos ver eles partindo, a Mikasa e o seu marido indo embora do túmulo do Eren, e ali há um bebê. A Mikasa está segurando uma pequena criança. Depois disso, o cenário ao fundo muda. Há muitas outras casas construídas e ali tem um automóvel. A tecnologia que existia fora da Ilha Parades veio parar dentro da ilha. E agora eles conseguem se locomover com automóveis. É notável que os automóveis usados na época da Guerra de Marley ou na época do anime não eram assim. Eles eram bem mais antigos. Isso indica passagem de tempo, no mínimo 10 anos. Só que na próxima imagem, nós vemos que se passou muito mais de 10 anos. Visitando a árvore está a Mikasa com a bengala e o seu marido. À volta há uma família, que tudo indica que é a descendência dos dois. Uma mulher com uma criança, provavelmente neta da Mikasa, e mais um casal, um homem e uma mulher e 3 filhos. Esses 3 filhos são claramente netos da Mikasa. E um dos 2 membros desse casal é filha da Mikasa. Sendo assim, aqui a Mikasa já está idosa. E logo na sequência é mostrado o túmulo do Eren com 4 flores. Isso poderia indicar a passagem de 40 anos, ou talvez até mais. Depois, nós vemos 6 flores, indicando talvez a passagem de 60 anos. Esse é o túmulo da Mikasa. Ela viveu a vida toda visitando o Eren. Por mais que ela tenha constituído uma família e vivido uma vida feliz, ela continuava sentindo falta do Eren.
E um detalhe muito importante dessa imagem é o cachecol vermelho, porque ela morreu com o cachecol. Depois disso, a árvore começou a crescer, e muitos anos se passaram, até que foi construída uma grande barreira à volta da árvore, como se fosse uma proteção. Parece que Parades isolou a árvore para que ela fosse um local intocável. Por aqui nós vemos algumas crianças brincando, e lá ao fundo nós conseguimos ver os primeiros prédios. Não são prédios muito altos, mas são o símbolo de que Parades chegou a um nível de tecnologia superior. A cada nova imagem, mais e mais prédios vão aparecendo sequencialmente um após o outro. E a árvore cresce, junto com o tamanho dos prédios e o desenvolvimento. Dá pra ver que a barreira à volta da árvore ficou ainda mais resistente. E logo apareceram vários guindastes, e construções ainda maiores foram sendo erguidas. A árvore do Eren continuou crescendo vez após vez. Assustadoramente, dezenas e mais dezenas de anos se passaram aqui. Os arranha-céus chegaram a um nível tecnológico superior ao nosso atual. E então, apareceram os conflitos. Eles estão em um futuro distante. E um helicóptero foi derrubado. Esse helicóptero derrubado provavelmente marcou o início de uma guerra, porque após a sua explosão, vários caças vieram até ali. Existem duas possibilidades aqui. Ou isso é uma batalha interna dentro da própria Ilha Parades, ou os 20% da humanidade que sobreviveu, o Eren pisoteou 80%, os 20% sobreviveu e prosperou e agora está em guerra com Parades, ou é uma batalha interna. É mais provável que os 20% tenham guardado algum ódio de Parades e agora, depois de tantos e tantos anos, eles estejam lutando novamente. É notável também que com prédios de tão alta tecnologia, seria extremamente comum existirem bunkers, e algumas pessoas podem ter sobrevivido ao que virá a seguir. Os prédios continuaram crescendo, mas agora mais e mais ataques vieram sobre Parades. Muitos desses prédios foram destruídos, e então, aos pés da árvore do Eren, foram colocados lança-mísseis de alta potência. E eles fizeram uma verdadeira chuva de fogo, aquele cenário super tecnológico ao fundo. Tudo foi completamente massacrado. E ao olharmos para a lápide do Eren, nós conseguimos ver vários cartuchos de bala. A pedra que a Mikasa fez está quase desaparecendo no meio de tantas raízes, e o desgaste na pedra mostra a passagem do tempo. Depois disso, aqueles prédios super tecnológicos estão completamente destruídos, e a árvore do Eren continua crescendo. Por fim, eles já não estavam conseguindo reconstruir e veio um míssil, provavelmente uma explosão poderosa demais. Não bastasse isso, vários outros mísseis vieram como uma verdadeira chuva de fogo e aniquilaram completamente a Ilha Parades, destruindo tudo o que existia ali, menos a árvore do Eren. O cenário pós-apocalíptico logo foi tomado pela vegetação. E aqui, mais parece que nós estamos em um cenário do jogo Nier Automata, porque aquele cenário pós-apocalíptico tecnológico foi tomado pela natureza. E agora, as coisas estão começando a voltar ao normal. No fundo, vários pássaros, simbolizando a liberdade. O povo de Parades foi completamente extinto, e provavelmente poucas pessoas sobreviveram. Mas algo no meio de toda essa destruição chama a atenção. É um jovem, uma criança. Pode ser um menino ou uma menina, não ficou claro. O seu cão fareja algo, e ele está explorando por aí. Esse personagem está procurando por algo, e ao focar nele, nós vemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro é o seu cajado de explorador. Ele leva um cantil de água, além de uma roupa preparada para a verdadeira sobrevivência no meio da selva. O que mais chama a atenção aqui é o cachecol, envelhecido pelo tempo e desbotado, muito parecido com o cachecol da Mikasa. Talvez até seja ele. Uma árvore gigantesca está aos céus, exatamente como a árvore que Ymir entrou. Essa é a árvore do Eren. O Eren serviu de adubo para fazer essa árvore se tornar exatamente como era a árvore de Ymir. E aqui nós podemos ver claramente que na bagagem do nosso novo personagem há uma pá para cavar, uma panela para cozinhar e vários outros utensílios, e até um colchão para ele conseguir realmente sobreviver no meio da selva com quase nada. Por que esse personagem teria tanta preparação e por que uma pessoa tão jovem estaria buscando por essa árvore? O questionamento é que tanto ele quanto o cão caminham na direção triangular aberta nas raízes da árvore. Foi exatamente nessa caverna triangular que a Ymir caiu e ganhou os poderes de Titã. O jovem está trilhando pelo mesmo caminho. E aqui, a tela simplesmente dá um The End, mostrando que a história acabou. Mas esse jovem vai conseguir entrar lá
Ele vai ganhar os poderes de Titã como a Ymir? Existe algum resquício da consciência do Eren em algum lugar dessa árvore? A história termina, mas muitas perguntas se mantêm. Um mundo pós-apocalíptico sempre foi o sonho do autor, que escreveu várias histórias como essa, mas a história que mais emplacou e fez sucesso foi Attack on Titan. Então esse final pode ser apenas o início. Se você gosta de análise de Attack on Titan, veja os outros vídeos analisando completamente cada detalhe dessa obra final. Para receber mais vídeos, se inscreva no canal e ative a porcaria do sininho.